E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tal do Psyllium. Gente, tá tão em alta, minhas pacientes estão me pedindo tanto, e vocês também aqui nos comentários, que eu decidi abrir o jogo sobre o Psyllium, contar o que é isso, como que funciona, posso ou não posso tomar, qual que é o jeito certo. Então aqui você vai achar uma aula completinha sobre Psyllium. E se esse é o primeiro vídeo que você assistiu no meu canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por aqui a gente fala sobre emagrecimento, saúde da mulher, papo calcinha, um pouquinho de cada coisa sobre o mundo feminino. E hoje eu tô aqui com o meu computador para não esquecer de nada. Quero falar sobre esse tal de Psyllium, que estão falando que é o novo Ozempic natural, Ozempic mais barato. Vou te explicar o que é. Então vamos lá, separei aqui os pontos. Então se olhar aqui para baixo, você já sabe que é o meu computador, para não perder de nada. Então o que é o Psyllium, Kátia? Aliás, para quem não sabe, sou nutricionista e especialista em emagrecimento. Então eu vi que as pacientes estavam assim, enlouquecidas, todas querendo Psyllium, né? Algumas fez sentido colocar, outras nem tanto, e eu vou te explicar o porquê. Então daqui desse vídeo você vai ficar sabendo, você vai sair sabendo se o Psyllium é pra você ou não, tá? Então vamos lá, o que é o Psyllium? Ele realmente é natural, uma fibra, assim como qualquer outra, assim como uma chia, assim como se fosse uma linhaça. É uma fibra, só que muito mais potente, né? Que ela vem, eu não gravei o nome, de uma planta chamada Plantago ovata. Acho que tá certo a pronúncia, Plantago ovata. Então, é uma fibra, e como toda fibra, ela não é digerida pelo nosso corpo, nós não temos a capacidade de digerir esse alimento, a fibra. Então, o que acontece? Por esse motivo, por ela não ser digerida, ela fica mais tempo parada no intestino. Então, o que ela faz? Ela se junta ali com as fezes e como a gente não consegue absorver, não consegue digerir, ela fica ali paradinha, como se fosse fazendo um volume. Fazendo esse volume, ela faz pressão. Pensa que ela tá lá dentro do intestino fazendo pressão nas paredes do intestino, aumentando a peristalse, que é o movimento ali do intestino, fazendo com que, por exemplo, quem é constipada consiga evacuar de uma melhor forma, porque tá aumentando o volume fecal, tá aumentando o movimento ali das fezes no intestino. Isso faz com que a gente libere. Ao mesmo tempo, como ela fica mais tempo parada, ela dá uma sensação de saciedade. Por isso que ela é comparada com o Ozempic. Porque o Ozempic, ele é um controle de apetite, né? Se a gente fica mais tempo saciada, nós ficamos com menos fome. Então, controla o apetite dessa forma. Então, não é exatamente que ela diminui seu apetite, ela só te deixa mais tempo saciada. Mais tempo saciada, você acaba comendo menos. Então, é uma estratégia de emagrecimento, sim, e muito bacana, e também para quem tem problemas de intestino. Se você costuma ser ressecada, se você tem dificuldade em ir ao banheiro, e gente, eu já falo para vocês, o normal é você evacuar todos os dias. Quando uma paciente chega para mim e fala que vai ao banheiro a cada 3 dias, a cada 5 dias, uma vez por semana, o meu principal objetivo, principalmente se ela procura emagrecimento, é fazer com que ela evacue todos os dias. É o normal do intestino. Não se acostume com o intestino que não trabalha todos os dias. Nem sequer dia sim, dia não. É todos os dias. Porque, gente, nós colocamos pra dentro do nosso corpo muita coisa. E tem coisas que precisam ser colocadas pra fora. Toxinas ali. A toxina, ela adora se juntar com a gordura. Então, se você tá no processo de emagrecimento e não consegue evacuar, a toxina faz isso aqui com a gordura. Não deixa sair. Enquanto a toxina não foi embora, a gordura também não. Então, por isso que uma pessoa constipada, uma pessoa que não consegue fazer com que o intestino funcione, dificulta o processo de emagrecimento. E também vale para o contrário. Aquela pessoa que sofre com diarreia, que talvez tenha hipersensibilidade, que por conta de uma intolerância à lactose, que nem sabe que tem, uma intolerância ao glúten, que nem sabe que tem, é o tempo inteiro com diarreia. Como a diarreia, né, a água, o líquido passa ali por intestino, é no intestino que a gente absorve vitaminas, então não dá tempo de absorver. Você pode estar com deficiências por conta dessa diarreia, você pode não estar absorvendo os nutrientes que você precisava, você até consome, até se alimenta bem, mas por conta do seu intestino não está legal. Gente, sério, o intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele não estiver bem, nada vai estar bem no seu corpo. Tá tudo ligado. Gente, já vi pacientes sendo curadas de rinite, de alergias do sistema respiratório, melhorando o intestino, porque está tudo conectado. No meu TCC,
voltado para o intestino, né? Era mais sobre o estudo do leite materno na microbiota, né? Ali no intestino. Mas eu sou apaixonada por esse assunto porque, realmente muda o jogo. Quando você cuida do seu intestino, você melhora toda a sua saúde. Então, o psyllium atua nesse sentido de te deixar mais saciada, de melhorar o funcionamento do teu intestino, por ser uma fibra, então te ajuda a evacuar ou a regular. O problema é, se você não consumir a quantidade adequada de água, vai acontecer o efeito contrário, você vai travar. Porque pensa comigo, ele vai estar lá, parado no teu intestino, porque ele não é digerido, fica lá. Se não tiver água, ele vai ficar parado ali. Vai ficar ali, se tiver seco, ele vai travar na parede ali do intestino e não vai sair, então você vai ficar constipado. E outra, como ele fica tempo ali parado e não tem água, ele começa a fermentar. Pensa um leite que você deixou fora da geladeira e fica um tempão lá. Ele vai começar a fermentar, vai começar a ficar com mau cheiro. Você vai começar a ficar com gases, com aquela barriga estufada que parece que você tá grávida. Sabe quando você é intolerante à lactose e vai lá e come um negocinho com iogurte? Você fica com a barriga estufada, barriga de grávida, você começa a soltar mais gases, começa a ficar fedido, né? Então, precisa aumentar o consumo de água. Então, já te falo, se você não tem um bom consumo de água, não vai tomar psyllium, porque ele vai fazer o contrário. Ele vai constipar, ele vai te deixar com gases, não vai emagrecer, não vai fazer efeito nenhum, tá? Então, você precisa consumir o jeito certo de água. Então, Kate, como eu sei, o que eu preciso saber? O mínimo, o básico, assim, pra quem toma psyllium, é aquela continha que acredito que você já conhece. É você multiplicar o seu peso vezes 35. O seu peso vezes 35. Então, eu peso 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos, 100 quilos. Você vai multiplicar esse seu peso vezes 35. Isso vai dar o quanto de água que você precisa. 2 litros, 2,5, 3 litros. Então, o mínimo é isso. O mínimo que você precisa é a recomendação que você já precisa para o teu corpo funcionar. Como a gente vai ter uma a mais, aí você vai precisar aumentar o consumo de água, senão vai acontecer o contrário. Então, cuidado com isso. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui para eu não esquecer? Vamos lá. Qual que é o jeito certo da gente consumir o psyllium? Eu vou sair tacando o psyllium em tudo? Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que eu recomendo, tá? Eu, como nutricionista, pode ser que outras nutricionistas tenham outra conduta, mas pra mim, uma colherzinha só. Uma colherzinha de chá ou de café, né? A diferença de uma pra outra é de 1 grama por dia. Por quê? Eu já desconfio quando a pessoa esquece de tomar água, entendeu? Então, o que geralmente as pessoas colocam é uma colher de sopa, tá? Mas aí a gente corre o risco de, se não beber a quantidade adequada de água, vai constipar. Então, eu prefiro colocar uma dose segura, que é uma colherzinha de chá ou de café, aquela menorzinha que você tiver em casa. E aí você pode colocar do jeito que você quiser. Eu sinto que o psyllium não tem um sabor gostoso, ele não é saboroso, sabe? Pra você misturar ele com a comida. Mas eu tenho pacientes que amam, não se importam. Elas sentem que são um sabor neutro. E tem realmente alguns que são um sabor neutro. E você pode colocar na comida. Então, fiz ali um iogurte com frutas. Coloquei por cima. Ou coloco numa salada. Ou coloco numa fruta. Ou bati com uma vitamina. Ou você simplesmente vai diluir em água, ele vai virar um gelzinho por conta da consistência dele, ele vai ficar uma fibra potente, fica um gelzinho, tomou, acabou. Gente, se você achar que é algo não gostoso, use como um remédio. Pensa que é um remédio que você vai usar, mas ele não é remédio, tá? Ele fibra, é natural. Use ele como remédio pra você tomar e te ajudar na saciedade e tudo mais, tá? O melhor horário pra você tomar é a hora que você for lembrar, né? Principalmente ali de manhã, se você sente mais fome de manhã, quer controlar mais sua fome de manhã, ou na parte da tarde, que você sente mais fome, tá? De manhã, ele acaba tendo um poder um pouquinho melhor, porque a gente vem de um jejum, que é a parte da noite, a parte que você dormiu. Você não toma água, você não come, acredito eu que durante o sono você não faz isso. Então, o que ele receber de primeira
vai absorver melhor. Por isso que eu sempre recomendo você beber um copão de água assim que você acorda, porque você já hidrata o teu corpo que estava desidratado. Então, você hidratar e já vir com o psyllium é uma boa, tá? Mas aí eu deixo mais livre o jeito que você vai tomar. Deixa eu ver aqui. Então, cuidado com essa questão da água. E já deixo aqui... outra recomendação aqui. Eu vejo pessoas comprando psyllium a granel. Só que eu tenho umas dificuldades com a granel. Por quê, gente? A gente não sabe quanto tempo tá ali. Pensa naquela loja de produtos natural, que tá ali o pote de várias coisas. De aveia, de chia, linhaça, todas essas coisinhas que vêm de produtos naturais. Pensa o psyllium lá. A pessoa fica abrindo e fechando a tampa. Entra e sai bactérias. A gente não sabe se a pessoa que pega aquele produto com o que o pega tá higienizado, se a mão tá higienizada, se fica muito tempo exposto, se misturou com alguma outra coisa, se naquele pote tinha uma outra coisa e a pessoa chegou e colocou. Então pode haver muita contaminação cruzada. Principalmente para quem já tem um intestino mais sensível, eu recomendo o produto fechadinho, o psyllium fechadinho. Então, vou deixar aqui embaixo algumas marcas que eu gosto de psyllium, que eu recomendo para você e que vem fechadinho. Eu prefiro, tá? É lógico que usar granel vai ficar mais em conta, mas eu tenho esse cuidado, sabe? De ser mais limpinho, de ser mais puro. Eu sempre olho a lista de ingredientes, de que no psyllium só tem o psyllium mesmo, não tenha outros ingredientes, seja 100% psyllium, seja puro de boa qualidade, para que você possa realmente trabalhar o seu intestino da melhor forma. Lembrando que a gente está querendo cuidar do intestino, então se a gente colocar mais bactérias, mais fungos, pode piorar. Fiz um vídeo falando sobre candidíase, né? E eu falei sobre a questão dos granel, então já deixo isso aqui, esse é meu alerta para você cuidar na hora de você comprar, tá bom? Então vou deixar aqui algumas sugestões, caso você queira dar uma olhadinha e adquirir o seu. E que mais que eu coloquei aqui? Acredito que é isso, do principal assim, gente, esse é o psyllium, vai ajudar sim, mas já te deixo aqui um alerta, ele não é milagroso, tá? Então não adianta você estar com toda a alimentação bagunçada, achar que é o psyllium que vai resolver a tua vida. Não vai. Ele pode resolver sim a questão da constipação. Se você tem uma alimentação bagunçada, pode ajudar muito, porque realmente ele é bem potente. Mas pro emagrecimento, lembrando, é déficit calórico. Se a gente não tiver o déficit calórico, o coitado do psyllium não vai fazer milagre. É igual o Ozempic, gente. Se você não alinhar a questão de alimentação, o Ozempic sozinho não vai fazer milagre. Então, por mais que ele é potente, ele é funcional, ele tem as suas propriedades, eu preciso aqui te lembrar, se você não cuidar da tua alimentação junto com o uso do psyllium, não vai fazer diferença alguma. Então, se você quiser potencializar isso, vou deixar aqui o acesso ao meu plano alimentar, que eu disponibilizo para você, um plano de 7 dias, para você emagrecer até 5 quilos. E ele conta também com algumas aulas para preparar a tua mentalidade, tem muita dica legal lá dentro. Então, você pode aliar esse uso do psyllium ao plano alimentar de 7 dias, você vai ver os resultados incríveis, tá? Mas também, procura uma nutricionista, não necessariamente eu, gente, eu quis gravar esse vídeo, eu quero expor pra vocês a verdade do psyllium, por que ele funciona, se ele realmente funciona, pra quem que é, pra quem que não é, os cuidados, porque tem muita gente falando que psyllium não funciona, porque não alinha a base, porque não está bebendo água e tá só piorando a saúde. Então, cuidado com isso, por isso que eu tô deixando aqui tudo às claras. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou olhar tudo, vou responder tudo com muito carinho, tá bom? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, use tudo com muita cautela, com muito cuidado, para que você possa ter resultados positivos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido as suas dúvidas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!